Nós queremos trabalhar nos próximos minutos a questão da mudança, da real mudança ou da mudança real psicológica. Esse será o nosso assunto que iremos tratar aqui com você. Agora, é importante que nos aproximemos disso. Veja, há muita dificuldade nesta comunicação. Em geral, quando nós nos comunicamos fazendo uso de palavras, nós nos deparamos com uma grande dificuldade. E a dificuldade é que, ao ouvirmos essas palavras, em geral, nós já trazemos uma fórmula, um modelo, uma ideia, um conceito, uma crença específica a respeito do significado desta ou daquela palavra. E assim nós nos deparamos aqui já com a maior de todas as dificuldades, que é a dificuldade da comunicação, desta comunicação verbal. Às vezes eu encontro alguns comentários no canal. A pessoa diz: você fala, fala e não diz nada. Você fala, fala e não explica. É bem interessante esse tipo de comentário, porque isso nos mostra exatamente isso que estamos já colocando aqui para você. Nós nos deparamos com essa dificuldade na comunicação. Sobretudo quando nós não fazemos o uso de palavras técnicas bem específicas para tratar de um determinado assunto, como ocorre aqui conosco. Nós fazemos uso de palavras comuns, não são palavras técnicas. Em geral, não são palavras usadas nos livros do assunto que aqui tratamos. Nós estamos tratando desta real mudança psicológica em cada um de nós. A necessidade desta mudança. E não fazemos uso de expressões de psicologia, expressões técnicas, porque estamos nos dirigindo aqui a um público que está apenas procurando investigar isso de uma forma direta, sem todo esse conhecimento teórico a respeito disso. Até porque aquilo que estamos comunicando aqui, nós não descobrimos isso nos livros. Quando tratamos da importância desta transformação psicológica, ou desta mudança interna, algo que se faz necessário para cada um de nós, isso é algo que nós descobrimos por nós mesmos. Nós não descobrimos isso lendo ou estudando o que outros dizem sobre isso. Nós descobrimos isso quando nós nos aproximamos da observação do movimento interno que ocorre em nós mesmos. A riqueza desta compreensão surge quando há esta aproximação desse estudo de nós mesmos. Então, estudar a si mesmo é ter uma aproximação direta da verdade sobre quem nós somos, sobre aquilo que somos nesse instante, sobre aquilo que somos nesse momento. Então, assim, nós temos a possibilidade de uma aproximação direta, vivencial desta verdade. Então, não se trata aqui de uma comunicação verbal a respeito disso. Não se trata de uma comparação desta fala que está sendo colocada aqui com esse conhecimento que já trazemos, com essas fórmulas, essas ideias, esses conceitos, essas crenças específicas, como acabamos de colocar. Nós não temos a menor possibilidade de termos uma aproximação desse assunto teoricamente.
Nós aqui colocamos, fazemos uso de palavras, mas essas palavras não terão o menor significado para você, se você não compreender aquilo que se passa dentro de você. Então, a nossa aproximação aqui é de um assunto muito delicado. Estamos falando de uma mudança significativa, profunda, real, desse modelo psicológico de ser alguém que nós conhecemos, que vemos em nós mesmos, que vemos no outro, que vemos no mundo à nossa volta. Isso naturalmente requer um coração aplicado, uma mente aplicada, para investigar diretamente, além dessas palavras, além do significado dessas palavras. Então, reparem a dificuldade que nós temos aqui. Nós fazemos uso das falas, nós fazemos uso das palavras porque elas se fazem necessárias. Mas há algo aqui bem maior do que essas falas, do que essas palavras, algo bem maior do que o significado verbal de cada uma dessas palavras. E isso é algo que se revela quando há entre nós uma profunda comunhão. Repare que todas as vezes que você está no contato com alguém, num diálogo, e acontece um momento de comunhão, as palavras se tornam claras, a ponto de que essas palavras podem até ser dispensadas, porque acontece algo no nível interno, que é a compreensão. E quando há compreensão, há uma percepção no mesmo nível, na mesma frequência, na mesma base para esse contato. Então ocorre a real comunicação, quando as palavras não têm tanta relevância. Quando aquilo que agora é relevante nesse contato, nessa comunicação, é essa comunhão. Então, quando as pessoas dizem, você fala, fala e não diz nada, reparem, não é possível nos aproximarmos de um assunto como esse sem essa abertura, sem essa sensibilidade, sem esta comunhão. Então, é bem interessante você investigar aqui os vídeos no canal. Você não pode apenas, num vídeo como esse, ter a noção de tudo aquilo que tratamos aqui, no que diz respeito a essa questão desta profunda mudança psicológica que se faz necessário para esta realização da verdade, para essa realização de Deus, para essa realização desta verdade divina que trazemos. Temos que ter uma aproximação bastante cuidadosa. Então, assistir outros vídeos aqui no canal é algo muito importante. Mais importante até do que assistir esses vídeos é participar de encontros como os que nós fazemos, que são encontros online e encontros presenciais. Se, na verdade, estamos sentindo algo dentro de cada um de nós, que é o queimar pela verdade, que é esse fervor pela compreensão da realidade que somos, da realidade de Deus, da realidade da vida, precisamos nos aproximar de um trabalho como esse. As palavras não são suficientes. Precisamos de algo muito maior do que palavras dentro desse trabalho. Então, uma aproximação em um encontro online, em um encontro presencial, com certeza irá fazer toda a diferença para você.
Porque há algo presente no encontro online e no encontro presencial, além daquilo que encontramos aqui nesses vídeos, que torna possível termos acesso aqui a algo além das palavras. Então, esse encontro na Índia é conhecido como satsang. Satsang significa o encontro com a verdade. Nesse encontro existe algo além da comunicação das palavras, é a revelação do poder do silêncio. Há um grande poder no silêncio. Não é do silêncio da ausência do som, é do silêncio da presença da graça. Quando o cérebro se aquieta e a mente se aquieta, há algo que se revela além de tudo aquilo que nós conhecemos. É a presença do mistério da graça divina. Assim, esses encontros não é para nós acompanharmos intelectualmente, mas é para aprendermos a seguir juntos, acompanhando nesta comunhão. E esta comunhão se torna muito clara, muito forte, muito poderosa quando estamos dentro de satsang. Então, esses convites e esses vídeos são convites para uma aproximação da verdade do seu ser, que é a verdade de Deus. É um convite para irmos além da palavra. Observe que a maioria de nós já leu muitos livros. Quando você chega aqui nesse canal, você já estudou bastante, já leu bastante, já frequentou diversos espaços ou lugares para estudar as escrituras, os livros. Aqui nós estamos lhe propondo algo diferente. Estamos lhe propondo uma visão a respeito daquilo que você é, agora, aqui, nesse instante. Isso requer um trabalho de investigação e estudo de si mesmo, e não de livros, ensinamentos, doutrinas, doutrinas religiosas, doutrinas espiritualistas, doutrinas filosóficas, doutrinas psicológicas. Estamos lhe propondo uma profunda visão da verdade daquilo que é você. A compreensão disso agora aqui pode revelar algo além desse mim, desse eu, desse ego. Agora, que fique bem claro para você, não é possível num vídeo de apenas alguns minutos como esse termos uma aproximação real disso. Então, sempre o que temos nesses vídeos, apesar de dicas desse olhar para si mesmo, desse estudar a si próprio, desse compreender aquilo que se passa dentro de você, o que temos nesses vídeos, além disso, é um convite para uma aproximação direta, para uma aproximação mais profunda, mais significativa, de maior relevância. É quando sim isso faz todo sentido. Porque há uma direta compreensão de si mesmo nesse estudar a si próprio, nesse observar aquilo que se passa com você. Então, reparem o que estamos dizendo aqui, mas é necessário que você vá além daquilo que estamos colocando com palavras aqui. É necessário que haja um experimentar direto de todo esse movimento psicológico, que é o movimento do eu. Esse eu é esse movimento psicológico em nós que funciona
dentro de um tempo que o pensamento tem produzido. A noção de eu fui, eu sou e eu serei é uma noção psicológica de tempo. Não existe tal coisa como o amanhã, como o ontem, como esse hoje psicológico. Isso é algo criado pelo pensamento. Estamos vivendo nessa condição. A não compreensão da ilusão sobre isso significa a manutenção desta continuidade, que é a continuidade do ego. O que é esse ego? É esse centro em torno do qual esta vida desta pessoa que acreditamos ser está acontecendo. Investigar aqui esses assuntos é compreender algo fundamental. Estamos investigando um assunto que ele é complexo. Esses assuntos psicológicos, eles não são tão simples. Teorizar sobre isso não resolve. Ler sobre isso não resolve. Ouvir palavras sobre isso não resolve. É necessário um direto contato com todo esse movimento interno para a compreensão de como esse eu, que é esse movimento de pensamento, nesse tempo, nesse psicológico tempo, está acontecendo, está ocorrendo. Então podemos desmontar esta condição. Podemos ver o fim para esta condição psicológica desta pessoa, deste eu, deste ego. É quando se torna possível esta mudança, esta real mudança psicológica. É algo que nós precisamos viver aqui e agora. O ser humano vive aflito, em sofrimento. Carregamos diversas formas de pesares, de dores emocionais, psicológicas. Nós carregamos nesse sentido do eu, do ego, neste centro, que é o centro de nossas experiências de vida, que é esse mim. Nós carregamos a inveja, a ambição, a angústia, tédio, a dor da solidão, a depressão, o medo, os diversos aspectos de violência presente em nós, algo que está muito presente no nosso viver, no nosso dia a dia. A presença do ciúme, por exemplo, que confundimos com a verdade do amor. Ciúme é insegurança, ciúme é medo, ciúme é violência. Esse é um exemplo, entre outros estados que trazemos internos, que estão produzindo sofrimento para nós mesmos e para o outro em nossa relação com aquele que dizemos amar, com as pessoas mais próximas. Então precisamos sim de uma mudança real, psicológica. Precisamos sim de uma transformação psicológica. Alguns chamam isso de o despertar da consciência, o despertar espiritual, a ciência da verdade do seu ser se revelando. Então eu quero continuar dizendo aqui para você, é importante assumir isso nesta vida. Tomar ciência dessa verdade requer esta aproximação. É por isso que nós temos encontros online nos finais de semana, que ocorrem aqui. Investigue isso melhor. Se abra para esse momento desse poder da graça, desta presença. Além desses encontros de finais de semana, nós temos encontros presenciais
Temos também retiros. Então, eu quero deixar aqui com você esse convite. E se isso é algo que está fazendo sentido para você, aproveita nesse momento, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Não há ilusão em seu ser. Então nos deparamos em Satsang com a possibilidade extraordinária dessa visão, da visão sobre quem somos de verdade, sobre quem verdadeiramente nós somos.